Porra, tomar no cu de quem ficou decepcionado, né? Porra, não, a bomba que eu criei destruiu pouco. Porra, tomar no teu cu, mano, na moral mesmo. Vira o ser... Melhore, vire o ser humano melhor. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje a gente vai falar sobre as areias radioativas de Guarapari. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Esse é um tema bem específico. Eu até estava comentando com o Raul antes de gravar aqui que eu achei pouco material na internet sobre isso aí, né? Mas eu achei interessantíssimo. Em resumo, nós temos umas praias aqui no Brasil, né? Principalmente duas, né? Que tem uma concentração de radioatividade, né? E além disso, acho que o mais interessante, em épocas passadas, elas foram exploradas pelos Estados Unidos e ajudaram a fazer bombas. Como é que é isso, cara? Que é isso? O que tá acontecendo, cara? Pô, isso é o mais legal, né? Pensar que houve aí terras brasileiras que se tornaram bombas nucleares lá na era da Guerra Fria nos Estados Unidos. Tudo começou no início do século XX, quando um cara chamado John Gordon, ele percebeu ali que a galera que morava naquela região, que tinha essa praia de areias negras, né, uma areia bem diferente, bem específica, com uma cor bem específica dela ali, a galera falava, essas areias têm uma coisa medicinal, a galera até hoje em dia passa, né, vai na praia, passa nos braços, passa nas pernas, assim, aí esse cara ele falou, cara, não, tem alguma coisa diferente aí, né, e aí ele levou como é que diz? Espécime não, espécime é quando Uma espécime. Espécime é quando é ser vivo, né? Quando é Uma amostra? Uma amostra, isso, essa é a palavra que eu queria. Uma amostra daquilo ali. E descobriu-se, na verdade, que essa areia tinha um minério muito rico e que ele tinha radioatividade. Nesse final do século XIX, início do século XX, é aquela época de difusão da energia elétrica. E ainda se utilizavam maneiras alternativas para iluminar cidades, né? E tinha lá as luminárias do gás de tório. Então, antes da energia nuclear aparecer em voga ali, no período ali, Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, né? Essas areias elas já tinham importância para a Europa, para a iluminação pública, para essas lâmpadas de tório, né? Mesmo sem se conhecer direito ali o potencial radioativo das areias. Então, a gente tem esses dois contextos envolvendo as areias nucleares de Guarapari. A iluminação pública no final do século XIX, início do século XX, e posteriormente a questão do interesse pela energia nuclear. E o Brasil avançadíssimo com seus lampiões a gás, porque nós aqui sabíamos que não fazia mal. Né? Não tinha radioatividade no gás. Essa areia aqui, ela tá em Guarapari, mas tem praias específicas, né? Qual é o nome das praias? Praia da Areia Preta. Praia da Areia Preta, principalmente, né? Uhum. E ela tem areia preta justamente porque tem o tório, né? E parece que pode se extrair o urânio 233, como é que é? Porra, isso aí mesmo. Na verdade é terras raras, né? O nome que se dá a esses minerais, do qual faz parte as areias lá de Guarapari. E o tório é um elemento químico radioativo que pode ser utilizado para a criação de urânio 233, que por sua vez pode ser usado para criar bomba atômica. Cara, eu tava vendo os documentários aqui e eu vi que essa areia ela é explorada pelos Estados Unidos já há bastante tempo, né? Desde o final do século XIX. Como o Campos já falou, a princípio era para fazer essas luminárias, né? Essa iluminação pública, né? Porque o gás do tório... Principalmente na Europa, né? Inicialmente foi explorado por esse cara, que era americano, o John... Nossa, eu acabei de mencionar o nome dele e já esqueci. Ó. John Gordon, perdão. Só que era para exportar para a Europa, né? Tem até relatos aqui de que ele estocou até 15 mil toneladas na cidade de Hamburgo, na Alemanha, justamente para se livrar da concorrência. O que ele fez? Ele fez uma concessão com o governo brasileiro e falou, eu quero explorar isso aqui. Então ele literalmente pegava, né, aquela areia ali em várias regiões, não só na praia, mas em algumas restingas próximas também, levava de navio e estocou lá. Quando ele lançou a iniciativa daquela tecnologia, não, vamos aqui, ó, as nossas luminárias vão ser a partir desse composto químico aqui, ninguém podia concorrer com ele, porque ele já tinha um estoque gigantesco. Né? Quem quisesse começar ainda ia ter que vir para o Brasil ou para algum outro lugar, a Índia também muito rica desse minério aí, e esse cara ficou riquíssimo, e o governo brasileiro
desse lucro aí que ele conseguiu na Europa, o governo brasileiro não ficou nem com 1% aí. Além das concessões assim serem extremamente baratas, né, serem desfavoráveis ao Brasil, aconteceu alguns casos em que elas foram roubadas mesmo, né? O pessoal falava assim, não, a gente precisa botar um pouco dessa areia aqui no lastro do navio, porque, pô, ele tá dando de lado aqui, não tá muito equilibrado, a gente precisa aumentar o lastro, aí jogava areia no fundo do navio pra fingir que era pra criar peso, né? Mas na verdade estavam realmente contrabandeando a areia, né, que eles roubaram. Boa parte do que se sabe que se explorou aqui no Brasil, né, os números a gente nem contabiliza esses que foram explorados de maneira clandestina, né, vamos colocar assim, não foram contabilizados. Desde a época lá das luminárias a gás, o pessoal mandava essas areias lá, se utilizava ela para produzir o que se havia necessidade para a época e se descartava, né? A gente está falando de um material radioativo. É radiação baixa, que não causa dano às pessoas, mas é muito louco, assim, não ter noção da importância desse material, de um material que é estratégico, cara, para a segurança, para a economia do país. E a gente, tipo, sem prestar atenção nisso, deixou toneladas e ir embora de graça, de maneira, ou quase de graça, né, como lastro de navio. E aí, agora que a gente tem noção disso, a gente pensa assim, o prejuízo que a gente tomou nessa história aí, né? Nossos recursos estratégicos sendo roubados praticamente. Inclusive, eu tenho alguns números aqui para representar isso aí que você falou. Um cálculo feito a partir da tonelada de areia. Então, a cada 1 tonelada de areia que o pessoal pegava lá, essa areia cheia do tório ali, você conseguia tirar 54 quilos do minério. Tá? Então, 1 tonelada de areia, você conseguia tirar 54 quilos de tório. 1 quilo de tório, né, quando utilizado para produzir energia, ele tem um poder energético de 300 toneladas de carvão. Né, o carvão que a gente usa em termoelétrica, usava na época em trem, né, em ferrovia e tudo mais, você esquenta ali o carvão, gera energia, e se sabe que foram tirados do Brasil 24 mil toneladas de areia só para os Estados Unidos. Então a gente falou que começou a exportação para a Europa, agora eu estou falando só em Estados Unidos. Para os Estados Unidos foram 24 mil toneladas de areia. Tá? Isso convertendo para dinheiro, para cash mesmo ali, a gente teria perdido para os americanos 77 bilhões de dólares. Nessa primeira metade aí do século XX, a região de Guarapari não tinha esse aspecto turístico que tem hoje. E era um lugar que dependia até desses recursos que eram movimentados pelo comércio de areia, né? Tinha ali a época turística, mas fora da época turística era um lugar que tinha dificuldades, né? De ter um giro financeiro, um comércio forte. As pessoas achavam que isso era de alguma forma uma oportunidade de emprego, uma oportunidade ali financeira, por mais que o trabalho, né, nessa extração de areia fosse... completamente desumano, né, em condições precárias, análogo à escravidão, inclusive, se for pensar bem. Não, só para esclarecer, o Raul tá falando aí de uma época já que não era só gringos chegando aqui pegando areia, né, então a gente começou, houve uma mobilização, né, houve uma certa exploração do próprio governo brasileiro mesmo, mas que continuava não lucrando muito com isso. Não o governo, mas possivelmente algum CPF por trás, né? A exploração ela foi principalmente conduzida pela Monazita Iumenita do Brasil. A Mibra. Que era um dos personagens centrais ali, era um tal de Boris Davidovich, né? Mas assim... O russo, conhecido como o russo. Isso, nesse momento aqui a gente já tá falando da Era Vargas aí, né? E uma certa aproximação aí do governo brasileiro, né, principalmente com os Estados Unidos, né, justamente para criar relações comerciais, né? Acho que é aí provavelmente que começou a movimentar muito mais, né, essa areia ali em direção aos Estados Unidos. Né? Cara, o Boris Davidovich, ele já trabalhava para uma empresa francesa que extraía essa areia, né? Ele percebendo esse potencial, ele vai se estabelecer aqui no Brasil, comprar as participações dessa empresa francesa e abrir a Mibra. Mas, na verdade, ele era meio que o testa de ferro, digamos assim, do John Gordon, né? Que continuou sendo o grande empresário por trás da extração de areia.
Porra, o Boris Davidovich, ele fica aí por décadas, cara, enriquecendo às custas do Estado brasileiro, da extração dessa areia, inclusive de maneiras muito obscuras, né? Ele, ao mesmo tempo que essa areia fez milionários, fez também centenas de miseráveis, né, que ganhavam muito pouco ali por extração dessa areia. Muito pouco dinheiro ficou com o governo brasileiro também. Esse Boris, ele tinha essa empresa aqui no Brasil e ele tinha essa concessão, né? Mas ele também tinha participação na empresa que comprava, que era a Lindsay Light and Chemicals de Chicago. Então, ele, na verdade, ele tinha concessão para explorar e vendia para ele mesmo. Vendia para ele mesmo. Assim. Então, o cara ganhava em dobro, né, uma parada que ele comprava por merreca. Se livrava de taxas, de impostos. Só queria ressaltar um ponto aqui que é bem interessante, porque nesse momento a gente já tá falando aqui em década de 40. Tá? Esse é o momento que tá rolando todo aquele estudo lá, para quem assistiu o filme do Oppenheimer, todo aquele estudo lá, vamos produzir a bomba atômica, né? O mundo, principalmente os Estados Unidos, mas o mundo muito interessado nessa questão da tecnologia nuclear, né, para a produção da bomba para vencer a guerra. E na década de 40, o general Leslie Groves, né, representado aí pelo Matt Damon no filme que eu já mencionei, do Oppenheimer, ele vem ao Brasil. Tá? Então existe uma parceria oficial, formal, entre o governo dos Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos. Né? Opa, Oi? Opa. É o governo brasileiro. Entre os Estados Unidos e Estados Unidos? Perdão, entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos, onde o governo do Brasil... Só, deixa eu te interromper aqui rapidinho, só claro, para lembrar que a gente tem episódio sobre Oppenheimer, tá? E a criação da bomba atômica. Tá? É um episódio antigo, mas tá bem legal, pode procurar no feed aí. Já aproveita quem não se inscreveu, tá? Se inscreve no canal, já dá like e já segue a gente no Spotify e isso tudo. Isso tudo, aquilo tudo que você já sabe, né? Então rolou um comprometimento entre esses dois governos em que o Brasil ia exportar para os Estados Unidos, através principalmente da Mibra, 5 mil toneladas de areia por ano, né? Principalmente voltado para o enriquecimento do tório, para virar urânio, para fazer bomba, como a gente já sabe aí, né? Foi na época do Getúlio Vargas, né? Acho que a gente até citou. Exatamente. É a chamada política da boa vizinhança. Vocês querem areia? Pô, vou vender pra vocês aqui num preço baixinho, porque a gente é amigo. Que é puramente amizade, né? Puramente, poxa... É subserviência, cara. O nome é subserviência. O Brasil, para tentar melhorar, né, essa negociação que era muito desfavorável, tentou inclusive vender a areia já tratada, já, né, com certo preparo, e os Estados Unidos falou assim, não, beleza, vocês só vão vender ela já preparada, né, que enriquecida, né, mais caro, enriquecida, não, beleza, tá, vou botar uma taxa de 33% para vocês venderem pra gente, então. Era um valor muito baixo, né, e a taxação ia ser muito alta, então o tal do eles acabaram voltando, né, a vender só areia mesmo e abaixar a cabeça e enfiaram o rabo entre as pernas, infelizmente. Lá nos anos 50, já após Segunda Guerra, construção de bomba atômica, tem ali a eclosão da Guerra da Coreia. E o governo brasileiro novamente é pressionado ali frente aos seus recursos naturais, porque os Estados Unidos pressionaram o Brasil para entrar na Guerra da Coreia, enviar tropas, né? E aí foi feito um acordo novamente para concessão desses recursos estratégicos, né, entre muitas aspas, falando aí da areia de Guarapari, dos materiais nucleares, né, com potencial nuclear. E aí uma reportagem da época fez um slogan que é muito interessante, que era areia ou carne para canhão? Ou seja, o Brasil teve que escolher, ou mandava tropa lá para a Guerra da Coreia para morrer, ou cedia quase de graça esses recursos minerais, basicamente a areia monazítica lá de Guarapari. A gente viu um certo posicionamento do brasileiro, mas acho que também não tinha muito o que fazer, né? Eu acho que a pressão dos Estados Unidos, tanto politicamente quanto militarmente, era muito forte, né? Realmente, isso aí retrata o que a gente podia fazer. Vocês preferem dar areia pra eles fazerem bomba ou a gente ir pra guerra? Né? A gente não estava tão alienado assim, mas ao mesmo tempo não tinha escolha, né? Isso que eu queria ressaltar. Pô, e também tem a questão tecnológica, né? Nós não dominávamos a tecnologia para estar utilizando essa areia aí para produzir armas nucleares, né? E também dependia inclusive dos Estados Unidos, para a gente importar essa tecnologia e desenvolver. E também estava longe da produção de energia, né? Através de usinas nucleares.
Então, pra gente era só areia mesmo, né? Pensar assim, o valor que isso tem, né? A importância que isso tem, inclusive pro futuro, né? Se a gente for pensar no futuro da energia, da segurança energética mundial, acho que cada vez mais essas terras vão tendo mais importância. Tecnicamente falando mesmo, o tório ele é muito vantajoso a sua utilização em relação ao urânio e ao plutônio. Tá? Eu só queria ressaltar aqui que os Estados Unidos conseguiu realmente fabricar uma bomba a partir do tório enriquecido do Brasil. Tá? Eles lançaram essa bomba em teste, tá? Não foi em guerra, igual lá na Segunda Guerra que eles lançaram no Japão. A bomba feita a partir do tório eles lançaram em 1956. Tá? Era uma bomba utilizando o urânio 233, justamente aquilo que o Sampaio falou, né? Você pega o tório, né? Enriquece ele e ele se transforma em urânio, né? Normalmente eu mando nossos ouvintes abrirem o mapa. Hoje eu vou falar, abram a sua tabela periódica. Vocês vão ver lá que o tório é o número 90, né? O urânio é o número 92, se eu não me engano, e o plutônio é o 94, né? Então você vê que um é, entre aspas, assim, mais pesado que o outro. Então você enriquece um para transformar o outro, né? E eles lançaram isso no deserto de Nevada, se não me engano. Então, assim, realmente... o tório serve para fazer bomba. E se ele serve para fazer bomba, obviamente que serve para fazer energia, né? Que convenhamos, muito mais. Para vocês terem noção, esse artefato aí, ele é conhecido pela sigla MET, né? MET. Ele tinha, deixa eu ver aqui, 22 quilotons. Estamos falando do projeto Manhattan, cara. O projeto de construção de armas nucleares dos Estados Unidos. Isso, 22 mil toneladas de TNT é equivalente. 22 mil toneladas de TNT. Para vocês terem noção, a bomba que foi lançada em Hiroshima, ela tinha 15 quilotons. Tinha 15. Então essa era maior ainda, tinha 22. Isso porque ela fracassou, porque, na verdade, a estimativa é que fosse 33. Eles ficaram decepcionados, inclusive. Foi um projeto que não deu muito certo. Se eles tivessem conseguido fazer como queriam, seria muito pior. Porra, tomar no cu de quem ficou decepcionado, né? Porra, não, a bomba que eu criei destruiu pouco. Porra, tomar no teu cu, mano, na moral mesmo. Vira o ser humano melhor. Se tu acha que uma bomba fracassou porque explodiu pouco. É a operação Teapot, né? Essa daí que você falou lá, que soltou a bomba no deserto de Nevada. Só que, cara, as informações sobre essas bombas nucleares dos Estados Unidos, elas são restritas. A gente não tem como saber exatamente o destino dessas areias que saíram aqui de Guarapari e quais bombas que elas viraram, quais projetos nucleares que foram utilizados, mas todos os indícios levam a crer que, de fato, nesses testes que aconteceram entre 1955 e 1956, boa parte dessas armas, ou uma parte delas, foi, sim, criada com areias brasileiras. Então, o Brasil, de alguma forma, tem aí uma participação nessa histeria nuclear, digamos assim, aí, da época da Guerra Fria. Foi mais ou menos nessa época aí que começaram a perceber que aquele Boris lá, o russo que a gente estava falando, né, nesse processo de exportação, estava cometendo várias irregularidades, né, indícios de corrupção. E aí aqui no Brasil... Teve a CPI, né? Isso, exatamente. Instauraram uma CPI aqui. Perceberam que o Boris subornava juízes, pagou uma galera lá para liberar a posse dele nas terras. Ele criou empresas que estavam em todos os estágios da produção e exportação, né, dessas terras raras. E que o cara era mais sujo que pau de galinheiro, né? E a CPI não dá em nada. Cara, isso que é o pior. Porque ela não deu em nada, não gerou consequências, mas ele, de certa forma, não negava todas as acusações que ele recebeu. Então, tipo assim, cara, ele era um maluco sujo mesmo. Bem neocolonialista, tipo assim, porra, tu roubou? Roubei. Tu subornou? Subornei. Tu escravizou? Escravizei. Porra, mas olha só como eu tô rico. E venceu. Tipo, foda-se. Cara, isso, ficar rico é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Tanto o John Gordon quanto o Boris ficaram riquíssimos, né? Milionários com a exploração da areia. E o lance do fiscal, pô? Tipo, poucas pessoas no Brasil tinham condições acadêmicas, né? Tinham capacidade de fiscalizar, de entender o que era areia, terra rara, tório, o que eram esses minerais importantes. E aí, a casa desse fiscal, quem é que pagava o aluguel? A Mibra, a empresa do Boris, pô. Tipo assim, o cara que fiscalizaria e denunciaria qualquer irregularidade, ele tava na mão das empresas do Boris. Então, tipo... É muito suco de Brasil, né, essas histórias. E até agora, até hoje, existem reservatórios com
pelo menos 1,5 tonelada de urânio 233, aliás, que foi retirado dessas areias aqui. E, assim, parece que os Estados Unidos ainda não utilizou, ele está guardado porque seria caríssimo, né, transformar eles em bomba. Porque não é só o material que é caro, até a produção mesmo. Eu estava vendo aqui que é uma estimativa de $500 milhões que eles gastariam. Então isso aí está guardado. Mas não tem só o urânio nos Estados Unidos. A areia vai para onde? Então, aquela empresa que eu tinha falado anteriormente, a Lindsay Light, essa empresa aí, eles usaram o tório, né? E a areia que sobrou, eles venderam para construção civil. A maior parte tem toneladas lá em Chicago. Assim, muitas foram feitas para construir prédios mesmo, mas muitas foram jogadas assim em qualquer lugar. Então tem muita areia contaminada aí. A gente não está dizendo que eu não estou dizendo que é areia de Guarapari contaminada, mas tipo, a areia que passou por um processo para retirar o tório e tal, ela passou por processos dentro da indústria, essa areia está contaminada, entendeu? E foi areia que eles revenderam e jogaram a esmo, assim, nos terrenos, entendeu? É porque é o seguinte, você ir na praia lá, passar uma tarde, um dia na praia, se enterrar na areia, você vai ter contato ali com a radiação, mas isso não vai te causar grandes danos. Agora imagina um bairro residencial aterrado com rejeitos radioativos lá que foram usados para enriquecer urânio. 150 mil toneladas. O morador que tá ali do lado da parede 24 horas por dia tá debaixo da radiação ali. É Streetville, né? O bairro lá de Chicago, que tem prédios gigantescos que se fez esse aterro, mas também tem área residencial. E aí tem uma imagem que é muito interessante de uma casa em cima de uns pallets. Eu não sei se vocês viram isso, cara, na reportagem. É tipo assim, a casinha da pessoa, aí um monte de pallet e a casa em cima, porque eles retiraram todo o aterro ali da casa, que provavelmente veio dessas areias. Isso virou um problema. Mas isso é só um detalhe, né? Porque os resíduos nucleares, as próprias bombas atômicas, elas são um problemão que a humanidade agora tem que se virar para resolver, né? Porque mesmo com essas guerras que estão acontecendo por aí, a bomba nuclear, os materiais para se fabricar bombas nucleares são muito um problema hoje em dia, né? São resíduos tóxicos que a gente não sabe o que fazer. Então, te enterra em algum lugar, larga em algum abrigo subterrâneo, até talvez achar um jeito de aproveitar isso para criar energia, sei lá. Quem diria que fabricar bomba em escala industrial ia ser um problema no futuro, né? Aparentemente. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, que eu vi uma pedaço de uma entrevista, de uma apresentação, eu não sei se eu anotei o nome do cara aqui, vocês vão ter que me perdoar agora, de um engenheiro espacial. Nunca! Não perdoa. Poxa, que pena, porque eu realmente não anotei aqui o nome do cara. Ele é um engenheiro espacial americano e ele fez uma palestra, né? Na verdade ele já trabalha com isso, essa divulgação da utilização do tório, da reutilização do tório na indústria energética, tá? Vamos esquecer a fabricação de bomba. Vamos supor que o mundo já superou isso, né? A Guerra Fria já acabou, ninguém quer fazer mais bomba, agora o negócio é energia. O tório, ele é tecnicamente muito mais estável que o urânio, tá? E o resíduo que sobra ali, né, que é descartado depois, ele tem uma vida, né, como é que diz, para ser não decomposto não é a palavra certa, mas assim, para permanecer na natureza, muito menor do que o resíduo do urânio, tá? E isso é muito controverso, porque o tório, ele é mais eficaz na produção de energia. Porque quando você coloca ele num reator nuclear, ele fica de forma líquida, tá? Não vou entrar na parte científica, até porque eu não sou um cientista, mas o urânio, ele é sólido. Se acontece algum problema, ele derrete, que é o que aconteceu lá em Chernobyl. O tório, como ele está na forma líquida, se tiver algum problema, ele solidifica, tá? E não tem um desastre natural. Então, assim, ele é mais seguro e mais eficaz. Só que por motivos políticos e militares ao longo do século XX, a gente observa que o urânio ele foi mais utilizado. Por quê? Porque os Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente, querendo produzir submarinos atômicos, né, utilizava muito urânio. Então, os cientistas que foram lá, entrar para a faculdade, foram se especializaram naquilo que estava no mercado, que era o urânio, como forma de energia, e o tório acabou ficando para o lado.
né? Hoje, um país que está pioneiro em trazer de volta para a sociedade essa tecnologia é a Índia. Né? A gente tem sempre a Índia como esse país teoricamente subdesenvolvido, a gente não dá muita atenção. Você tem. Você não, tem eu acho porque que você é preconceituoso. Você é daqueles caras que fica comentando em vídeo de comida de rua, falando que os caras são porcos. Você é esse tipo de pessoa. Então não vem botar teu preconceito em cima de mim, não, meu irmão. Pra mim, você tem que tomar a cuidado, Índia cara, é um com país essa subestimado, assim como a China foi por muitos anos e tá deixando de ser só agora. Ganesha tá vendo esse seu preconceito. A Índia... Quem tá vendo o meu preconceito? Ganesha. Porra, vocês mudaram tudo que eu falei. Vocês tiraram toda a atenção pra parte científica aqui do que eu tava falando, né? Campos Índia, é preconceituoso, os seus foguetes são foda e vamos pra frente com essa tecnologia do Thor aí, pra fazer energia mais limpa, tá? Vamos poluir menos e é isso aí, mundão pra frente, vamos investir, os indianos são foda. Zero preconceito aqui. Cara, aqui no Brasil, lá em Guarapari, chegou a ter aí, nos anos 60, se eu não me engano, um hotel e um cassino chamado Radium, né? Porque depois que surgiu essa notícia aí no mundo, né, das areias radioativas, houve um certo chamado aí para um turismo radioativo aqui no Brasil, não foi? Eu não tenho muita certeza dos estudos científicos mesmo disso, da comprovação científica, apesar de alguns estudiosos terem se dedicado, se realmente existem propriedades medicinais nessas areias lá de Guarapari. Mas que a galera vai lá e se enterra na areia, passa areia no corpo e diz que melhora o reumatismo, principalmente, as dores no corpo, isso aí é verdade. Agora, os estudos aí para cura do câncer, né, através de, como é que se chama mesmo o tratamento? Radioterapia? Eles existem há décadas, né? Então, eu acho que ainda falta muito a descobrir a respeito dessa relação aí das praias de Guarapari com a saúde das pessoas que vão. Assim, tem certas coisas, cara, que a gente não pode afirmar com certeza, ainda mais que a gente não é dessa área, nós não somos pesquisadores, né? Nem somos médicos. Acho que isso não entra nem na área da medicina em si, né? É a área de pesquisa mesmo e tal, mas enfim. Pelo que eu procurei, tem algumas pessoas que acreditam piamente ali que realmente ajuda, não que cure câncer, mas que previna câncer, né? Então eu cheguei a ver uma pesquisa aqui, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas parece que tipo, na pesquisa dizia que das pessoas observadas ali, os dados de câncer de mama, por exemplo, na área cidade, ali, né? ao entorno da praia, é muito menor. Tipo, se eu não me engano, eram 3 a cada 100 mil, uma coisa assim. E no resto do estado do Espírito Santo seria 56. Então, assim, é uma diferença muito grande, tá? Me perdoe se os números estiverem errados aqui, mas é mais ou menos isso, né? A informação é essa, que lá provavelmente, né, supostamente, na região ali, o pessoal que mora, que está em contato contínuo com essas areias, a incidência de câncer é menor, né? Então, não só isso, né, mas com base em outros estudos tal, alguns desses pesquisadores realmente acreditam que pode ser uma forma de prevenção. Só que cabe ressaltar que não é só entrar em contato com a areia e pronto. Não dá para você ir lá e pegar um potinho de areia e levar para casa. É uma junção de fatores. Tem nego fazendo chá com a areia aí, ó. Não, tem que estar sempre em contato com a areia, e tem uma questão da relação da areia com raio ultravioleta, ou seja, você tem que estar no sol, na areia, e tem que ser exposto assim, não por longos períodos, mas várias e várias vezes, assim, várias vezes na semana, por exemplo, entendeu? Então, a gente vê que tem muitas substâncias, muitos medicamentos, muitos suplementos que eles agem assim no corpo, né? Por exemplo, a creatina, por exemplo. Sei lá, não tem nada a ver, mas só pra exemplificar. A creatina, o Campos vai saber melhor sobre isso do que eu, mas ela só faz efeito, por exemplo, se você tomar, sei lá, no mínimo umas 3 semanas, né? Sim. Todos os dias, uma coisa assim. Você tem que saturar ela. A ter o resultado, isso, a saturação, você passa a ter o resultado depois de 20 dias após o início da suplementação. Justamente então, isso, o organismo ele ainda vai desenvolver, né, a partir daquilo. Então, aí, em teoria, né, essa radioatividade da areia,
ela poderia ser benéfica, mas depois de saturada no seu organismo. Não quer dizer que você tem que ser exposto a muito de uma vez, e também não quer dizer que se você for exposto 1 ou 2 vezes só vai fazer alguma diferença, né? Provavelmente a pessoa que vive ali e vai lá sempre na praia, provavelmente tem uma chance menor de pegar câncer. Pô, o lance é que já muito antes já se tinha essa ideia de que essas areias tinham propriedades medicinais. Depois disso tudo que a gente falou, né, do governo brasileiro abrir os olhos, proibir a exportação dessas terras raras aí, a preço de banana principalmente, um prefeito lá de Guarapari, o Graciano Espíndola, ele incentivou uma espécie de turismo radioativo, digamos assim, para que as pessoas pudessem ir lá para as praias de Guarapari e se enterrar na areia com a intenção de tratar alguma doença, né? Quem é que não tem uma doença que precisa tratar, né? Uma dor ali, um negócio assim. Então, foi se criando essa ideia e se incentivando esse turismo também para a região, que é um balneário, né? Com essa intenção também de propriedades medicinais das praias de Guarapari. Mas de um modo geral, mantenham hábitos saudáveis, tá? Não acreditem que qualquer areia mágica vai salvar vocês, né? Ou qualquer remédio, tá? Mantenham hábitos saudáveis. Se alimente bem e faça exercícios. Antes da gente encerrar aqui, pessoal, eu queria propor, nem tinha falado com eles não, vou falar diretamente com você que tá vendo aqui. Teve pessoal que gostou do nosso novo formato, mais curto aqui pro YouTube, né? Lógico que a gente vai continuar postando no Spotify também, mas muita gente tava falando que quer os dois. Ah, não, beleza, legal, curto, mas eu quero um episódio longo também, então... Pessoal, eu quero que vocês aqui, quem quiser, mande e-mail pra gente, sei lá, o que vocês quiserem, ou os comentários que vocês sempre fazem, né, os feedbacks, mas também quiser contar uma história curiosa, falar alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que vocês querem que a gente leia num episódio em áudio lá no Spotify. Esse negócio Beleza? De e-mail aí é muito moderno, cara. Será que o pessoal vai entender o que você tá falando? Cara, não tem erro não. Com aqui, uma cartinha enrolada. Isso aí, eu vou botar na descrição do vídeo, mas é fácil, resenha épica sem acento, lógico, como qualquer e-mail, né, resenhaepica@gmail.com, beleza? Manda e-mail lá pra gente que a gente vai ler. Então hoje, depois dessa mensagem do Felipe Sampaio, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio, pessoal. Um abraço, pessoal, valeu! Valeu!